Salve, salve, firmeza total. Expo Favela Brasília 2025. Anderson Quack ancorando esse papo aqui. Treino é treino, jogo é jogo. Vocês já estão ligados como é que funciona, né? Não tem como eu fazer esse trabalho sozinho, porque eu tô com um time de peso aqui. Vocês vão acompanhar, então eu trouxe ela para ser a minha âncora mor. Vai acompanhar esse papo, dá o papo. Fala, galera. Sou Michele Laureano, apaixonada pelo Flamengo e doente por futebol. Então, sem clubismo aí. Será mais um papo aqui sobre futebol, ancestralidade, periferia. E mais um pouco o que acontecer. É isso. Pedir pro pessoal se apresentar aqui pra galera. Prazer, Dudu Nobre. Um rubro-negro saudável. Tá bom? Show de bola, tamo aí, né, meu compadre? E aqui ao meu lado, né? Diretamente da colina. O Wallace Neguerê. Ele aí. Tá caindo. Não Ele muito aí. saudável. Ah, meu compadre, mas tá bonito, meu compadre. Vai melhorar, tem que ter fé, meu Tem compadre. que ter fé. Isso é importante. E a gente tava conversando sobre isso, tá? Falando de futebol. Quando a nossa amiga fala assim, não, vamos falar um pouquinho de futebol, mas escolher... Não, o futebol, ele precisa ter isso aí, clubismo mesmo. O clubismo e a rivalidade alimenta o futebol. Se a gente perder isso, acabou. Então não tem jeito, cara. E tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que nós vamos participar hoje, nessa conexão de arquibancada, né? Dudu com a vivência que tem de arquibancada, eu que também tenho vivência de arquibancada, de periferia, de conexão. Estádio, né, Dudu? É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? A questão, principalmente, a gente que acaba que vem cria da arquibancada, que a gente vem de torcida organizada, né? Existe toda uma conexão da torcida organizada com toda aquela coisa da periferia, da favela, né? Você vê que muita gente, às vezes, o cara é de uma torcida, é de outra, mas aí o pessoal da mesma área ia pro baile funk, e no baile funk todo mundo junto, né? E aí, lógico, tinha aquela rivalidade clubística, mas aí, poxa, no baile acabava que tinha aquela união, e hoje em dia, essa coisa da internet, né? Rapaziada nos grupos, um zoando o outro, aquela coisa toda gastando. Eu não sou muito, vou ser bem sincero contigo, eu sou torcedor porque tem torcedor do Flamengo, cara, quanto vai ser o jogo? 5-0! Pra mim, 0,5-0, o que vale é 3 pontos. E o vale são os 3 pontos. E eu também não sou muito de perturbar, porque a gente quer de arquibancada, a gente sabe que a rivalidade, né? A rivalidade, às vezes, quando ela é muito exacerbada, ela acaba indo para um outro lado. E esse outro lado tóxico que acaba trazendo muitos problemas para o convívio, né? Dentro da arquibancada. Esse lado é um lado que eu dou meio que uma travada nesse lado. Os meninos que vêm hoje lá falar comigo, falam, mas compadre, Calma. vai lá, calma. Não arruma problema, a Titi tá vendo de longe aqui, fica no talento e vamos que vamos. E hoje é importante a gente estar desse lado, né? Que a gente consegue ser o tio Dudu, tio Neguerê. Calma, meu filho, vai devagar. Olha, eu sei que eu tô falando, hein? Lá na frente pode dar problema. Mas aí tu pega isso e tu pega o próprio samba mesmo, né, cara? Tu pega o próprio baile funk. É uma conexão muito forte. Porque o estádio, ele é uma extensão da sociedade, né? Muito forte. É um reflexo do que é a nossa sociedade. Você Logicamente que no momento que você está ali falando de esporte, no momento que você está falando de entretenimento, mas é um reflexo do que é a nossa sociedade, né? E hoje, para mim, né, não sei se para você, de repente, você também vive isso, mas eu sou do tempo do Maracanã que... só tinha aquelas cadeirinhas azul lá e o resto era aquele tobogã. Sim, tempo né? da O geral. tempo do tobogã, tempo da geral. E realmente, assim, para mim hoje, ir ao estádio sempre foi uma coisa de muita emoção, né? Porque perdi muitos amigos, né? Mas, além disso tudo, uma coisa assim que realmente eu fico, assim, até de bobeira com a questão do estádio, é que depois da Copa, né? As grandes arenas foram construídas, né? O futebol tomou uma outra proporção e realmente a gente sente falta da rapaziada. Eu acho que é um grande barato, por exemplo, a estrutura de São Januário, por mais que seja uma estrutura que não é uma coisa moderna, né? Mas é uma estrutura que ela traz aquele calor do futebol antigo. Futebol raiz. Futebol raiz, né?
E aí a gente, logicamente, a gente respeita muito isso, né? Mas dentro disso tudo, a gente poder se posicionar, né? Por exemplo, eu pro Maracanã não tinha dinheiro, eu pulava o muro, pô. Eu ia pra sala lá da torcida, ficava 2, 3 dias lá para poder ver o jogo, porque eu não tinha dinheiro para ir pro jogo, né? A gente pegava, sabe, tinha aquela... O Maracanã antigamente era uma ratoeira, né, meu velho? Agora, pô, nem tanto, sabe? Então, quer dizer, a gente vai vendo, né? Logicamente, passar por isso é uma coisa que forjou a espada. Mas, realmente, hoje a gente vive novos momentos, novos tempos, né? De toda essa questão da nossa sociedade. Isso reflete dentro do esporte também. Isso né? é um gancho muito bom que o Michele estava falando, mas ela vai puxar uma memória que eu acho que a gente pode compartilhar dessa memória. Porque o que você falou é exatamente o que eu estava falando com ele, que Maracanã para mim, futebol para mim, era um momento de qualidade com meu pai, era a hora que a gente estava, podia xingar, porque em casa a gente não podia falar palavrão e dentro do estádio era permitido. Então era um tempo de qualidade que eu tinha com meu pai e era um tempo de tipo, aliviar os problemas do dia a dia. Tipo, ali a gente era feliz, ali a gente comemorava. É o que tem que ser. Eu virei Flamengo não pelo time do Flamengo, até porque era uma época que a gente perdia. Eu virei Sofreu Flamengo também, muito, né, muito. Eu virei Flamengo pela torcida, pela festa que a torcida fazia. Era um espetáculo maravilhoso. Era Mesmo perdendo. mesmo perdendo. Mas não existia um muro, né? Hoje existe um muro. Aí às vezes fala assim, né, mas por que existe um muro? Quando o Dudu fala do movimento hoje da tecnologia, que hoje está muito difícil, isso é um muro, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Muitas vezes no pagode antigo que o Dudu fazia, quem propagava o samba dele, o pagode dele, era a rua, era a comunidade. Pô, vou no pagode do Dudu amanhã, porque o pagode do Dudu é bom pra caramba. Então você já tá propagando aquilo ali. E no estádio, que você ia com o teu pai, todo mundo é igual. Você não é o médico, o advogado, o policial, o cara. Então ali todo mundo é igual, todo mundo propaga daquele sentimento. E hoje não, a elitização do futebol tá afastando o porteiro, tá afastando o carpinteiro, o cara do aplicativo, por causa do preço, né? Então, assim, a gente precisa resgatar isso de volta, a gente precisa buscar novamente isso, trazer o povo para perto da própria seleção brasileira, né? Então, a gente voltar a resgatar o futebol. O Maracanã antigo não volta mais. O futebol antigo não volta nunca mais. Mas aí é onde eu bato naquela tecla de que o clubismo e a rivalidade ela não pode morrer. Porque se morrer, acaba. Tem um ponto que eu queria puxar também que o Negreiro trouxe, que eu acho que também Dudu vai ter muita sinergia com esse papo também, que eu sou da Cidade de Deus. Sim. Então, na Cidade de Deus, eu, moleque, sei lá, 8, 9 anos, eu via jogando lá com meu pai, Adílio, Júnior, porque tinha essa conexão. Que os caras também, eu falei que o Dudu vai ter essa conexão, porque eram os caras que também estavam no samba, que já tinham essa conexão com o samba, e juntava dinamite, não sei o que, ela virava uma coisa só. Que eu acho que a nossa cidade, a nossa sociedade também perdeu isso. O jogador ele não circula mais nos espaços como circulava naquela época. O que acontece hoje, né, Clark, que eu observo assim, é que você tem uma situação, né? Eu praticamente frequento a arena e convivo com atletas, né? Do mundo inteiro, né? Eu vou para os Estados Unidos, aí vou lá ver NFL, NBA, né? Vou nas arenas aqui do Brasil, acompanhava muito mais, hoje eu não tenho mais tanto tempo para acompanhar. O que eu observo é que hoje o atleta que antigamente ele era apenas o atleta do futebol, né? A partir do momento que começou a virar aquela mega estrela, a virar uma marca, quando você vira uma celebridade, uma marca, esse isolamento acaba sendo uma maneira de você pegar e você valorizar o seu produto. Porque você não vai encontrar o seu produto em tudo quanto é lugar. Então, o que acontece, né? Quando começou o contrato o direito de imagem, né? A coisa começou a ir por um lado de uma profissionalização muito grande. Hoje, praticamente, você fala de atletas. Naquela época, o cara acabava... Eu lembro que eu ia nas concentrações do Flamengo para fazer roda de samba, quando eu era do Cacique, eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu tava lá fazendo samba, daqui a pouco o cara pegava,
ia lá para pagar os abdominais que ele tinha que fazer 200 abdominais no dia. O cara, no meio do pagode, saía. Batia a meta dele. Entendeu? Hoje, é uma coisa inimaginável. Você chega na casa hoje de algum dos atletas no Brasil, no exterior, todos eles têm uma boate em casa, porque o que acontece? Eles trazem o que eles querem de fora para dentro da casa deles, porque com a coisa da internet, com tudo isso, são pessoas que são mega espiadas o tempo inteiro. O cara vai numa boate, aí, poxa, às vezes acontece uma situação, é gente que chega com outra intenção de querer pegar e prejudicar o cara. Então, o que acontece? Eles, nessa exposição, eles acabaram se blindando de uma tal forma que você não vê um jogador de futebol que não tenha com ele uma equipe de pelo menos 4, 5 pessoas o tempo inteiro. Entendeu? Seja um filmmaker para poder só postar o que interessa para eles, seja um assessor de imprensa, seja um cara para cuidar da comida, um secretário. Aonde você vê casos, por exemplo, É o cabelo. Vini né? Júnior, Lamine Yamal, eles não sabem dirigir. Ele não sabe dirigir. Ele tem um mega carro, entendeu? As marcas vão lá, dão carros, eles não sabem dirigir. Ele tem que ter alguém para dirigir para ele. Em alguns casos, o cara nem dirige para evitar do cara pegar e sofrer um acidente, ou então pegar, ter uma fatalidade. Então, o que acontece? Tudo isso hoje é pensado. Contrato, o cara não pode andar de moto. Se o cara andar de moto, é uma quebra de contrato. Então, quer dizer, tudo isso acabou refletindo muito no comportamento. Imagina, o cara tá ali jogando ali um futebolzinho ali na Cidade de Deus, tomou um carrinho. Acabou. É muito caro, né? O jogador de futebol hoje ele é muito caro. E aí é muito complicado, porque o que acontece é o seguinte, o cara tem aquela exposição, ele tem que aproveitar uma janela de 10, 15 anos para fazer a vida, entendeu? E depois daqueles 10, 15 anos, se ele conseguiu juntar um dinheiro, ótimo. Mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são ex-jogadores de futebol, né? Pô, gente que pegou, foi juntando dinheiro, daqui a pouco pegou e investiu errado, tomou uma volta aqui, perdeu um dinheiro, a colar tá duro. É muito complicado isso, né, bicho? Então, quer dizer, a gente vê muito disso de fora, né? Mas hoje, quando você vai vendo, é bem complexo, né? E aquela coisa, né? Você vê, por exemplo, no samba. No samba, o pensamento de muita gente, para muita gente, ganhar dinheiro com samba era uma coisa que, pô, não, o cara tá se vendendo, o cara tá isso. Aí você viu os sambistas morrendo, todo mundo duro. Todo mundo duro, às vezes tinha que fazer uma tatá. Eu lembro bem, garoto, quando eu ia tocar, eu ficava vendo grandes mestres do samba, ficava lá na pagode, nas festas, rolando. No final da festa, dependia de um para dar um dinheiro para pegar um táxi, dependia do outro para dar um dinheiro para comprar uma cesta básica. Hoje não, hoje você vê grandes nomes do samba aí que, poxa, graças a Deus, conseguiram se enquadrar nessa história de ganhar dinheiro e de manter, né, a sua raiz, de manter a sua musicalidade, de manter o seu pensamento de vida. E só pegando deixa aqui, até lembrei de um fato aqui. É bom ver sambistas antigos, tipo Jorge Aragão, Sombrinha, Sendo valorizados. sendo valorizado e aprendendo a tecnologia, né? Em vida. Eu tava vendo ali, pô, Jorge Em Aragão vida. agora tá na internet. Ah, não, o Jorge sempre foi tecnológico demais. Muito inteligente. Pô, Primeiro Sombrinha aprendeu primeiro um passinho de iPhone, TikTok. primeiro iPhone do Brasil foi do Jorge Aragão. Ninguém tinha iPhone, o Jorge já tinha. Quando eu comprei, eu não sabia nem que essa tecla do lado para ligar, o iPhone ficava ligado direto. Falei, Jorge, eu meio perdido aqui, comprei o iPhone, quem me orientou foi ele. Ele falou, aperta essa tecla aqui, que isso aqui que apaga a luz. Quer ver? Ele já tem tudo isso já de muito tempo. Aí ele tem Ele falando sobre inteligência artificial. Não, Por IA. exemplo, tava- É importante Carro isso, cara. elétrico. O primeiro carro elétrico que eu vi assim, o cara pegar foi ele. Que é importante, né? Você amiga, acompanhar essa... Mas você conseguiu circula, né, nesses dois ambientes também, não sendo nem um atleta, né, não sendo um jogador e nem sendo um sambista, né? Sambista eu sou, né? Músico, no caso. Sendo músico, assim. Porque eu sou de uma família que eu era obrigado a ouvir samba enredo. Obrigado, minha mãe me obrigava a ouvir. Hoje o Zezéu abraça a cultura. Hoje o Zezéu, ele sabe todos os sambas, né? A mãe é crente e tal. E aí tem as coisas... moralizadora, hein? Entendeu? Tem as coisas da religião, aquela coisa que bate, pô, a mãe não questiona.
A minha esposa, ela não questiona. E Zezé, eu cantando, e ele fica martelando aquilo ali na cabeça, porque eu fui criado assim. Você tem que saber, você tem que conhecer Arlindo Cruz, você tem que saber Dudu Nobre, você tem que saber Zeca, você tem que saber tudo. Como é que você não goste? Você tem que saber. Sim. E eu transito não só nesse meio, eu transito eu acho que em vários meios, né? Uma por causa do Zezé. Zezé é o moleque que ele abre uma porta e quebra uma bolha, né? Do futebol, do pagode, e tem a galera do trap, e tem a galera que, porra, que é uma junção. A gente não, a gente é da época do Country Club. Eu achei aqui, Negri, que primeira vez que eu tô te vendo hoje, assim, tá se conhecendo hoje, mas eu acho que você hoje, dentro da internet, você tem uma representatividade. Você conseguiu fazer, através dos conteúdos que você faz com os Zeus, você conseguiu fazer uma parada, né? De você valorizar a negritude, sim, de valorizar a cultura negra, entendeu? No universo que, infelizmente, hoje, a cultura negra, principalmente no meio dos jovens, acaba se perdendo, né? Até por diversos fatores, né? Até pelo fator também da religião, pelo fator também da ostentação, pelo fator de trazer algumas coisas externas, né? Que acabam invadindo, e aí você vai ver aquela negritude que tinha dentro da música, dentro da questão religiosa, dentro de tudo isso, ela foi se perdendo. E você, parabéns pelo trabalho que você faz, porque você traz obrigado, meu velho. essa reflexão de uma maneira muito inteligente e de uma maneira muito leve, porque na maioria dos casos, quando você vai fazer uma reflexão dessa, né, acaba que você parece que você está impondo ou está parecendo que você está fazendo um chororô e um mimimi. Isso. Entendeu? Isso. E aí as pessoas, isso aí é chororô, que não sei o quê. E a gente tem que entender que a gente vive num país onde, pô, o meu bisavô era escravo. Uhum. O meu bisavô não teve as oportunidades que eu tive. E os meus filhos têm muito mais oportunidade do que eu tive. Então, quer dizer, a gente vive num país onde se discute, por exemplo, a questão do sistema de cota, que é uma coisa que é o seguinte, é a questão de você procurar trazer equilíbrio para essa relação, né, dentro do próprio país de gente que tem oportunidade. Se o bisavô do outro lá era o dono da fazenda, o meu avô estava na senzala. E estava trabalhando na fazenda. Estava na senzala. Então, quer dizer, tudo isso acaba pesando bastante. Minha bisavó, por exemplo, era cabo-verdiana. Minha bisavó veio de barco de Cabo Verde para o Brasil para trabalhar como escrava, pô. Entendeu? Então, quer dizer, você ter esse contato é uma coisa que, para mim, a maneira como você aborda tudo isso, porque por trás de tudo, da maneira que você aborda de uma maneira tão leve, existe uma temática que realmente mostra um desequilíbrio muito grande, né, politicamente e socialmente dentro do nosso país. Sim, justamente. A gente já está encaminhando para o final. Lucas, dá o time aí para gente, mas quero pegar esse gancho que o Dudu falou, né, Guilherme, para falar duas coisas. Também te parabenizar. Obrigado. O Dudu tá corretíssimo nessa fala. E além de tudo que o Dudu falou, complementar que você traz também a questão de gênero, né? Pô, você sempre fala pro Zezé, você tem uma irmã, tem que respeitar. E a gente está aqui com a Michelle, falando também de futebol, de arquibancada, que era o lugar dela com o pai dela. Queria que você trouxesse, então, finalmente no encerramento, como é que você viu também essa transformação, você sendo uma mulher apaixonada, doente por futebol e apaixonada pelo Flamengo. Sofreu, né, minha mãe? Sofremos. E joguei futebol numa época que não tinha clubes organizados com time feminino, né? Joguei lá com os meus 17, 18 anos. Futebol feminino era você tinha um emprego e você jogava. Lembro que a Formiga era... Eu até brinco que eu falo, gente, quando eu jogava os meus 19 anos, Formiga já era velha. E já jogava muito. Por favor, fala o time que ela jogava. Fala o time que ela jogava, por favor. Contextualiza. E futebol, assim, era quebrar barreiras, porque, tipo, no colégio, fui a primeira menina a jogar basquete, eu fui a primeira menina a jogar futebol. Então, aquela coisa de romper paradigmas, né? E ver o futebol mudando, ver o futebol feminino crescendo hoje, profissionalizando. Hoje, essa semana, uma jogadora do Palmeiras foi vendida
por um valor recorde, assim, de futebol masculino. E, assim, fantástico. Quando que eu ia imaginar que isso seria possível, né? Eu abandonei a carreira porque jogava pelo Botafogo. Meteu uma barra, abandonei a carreira. Abandonei a carreira. E jogava pelo Botafogo. Botafogo. E o Botafogo não tinha dinheiro para pagar minha fisioterapia. Pior, tô falando aqui, denúncia. E agora vem uma coisa que veio quando você estava me falando também agora das cotas, que é importante também falar, mudando completamente fora do futebol, É tudo mesmo contexto. é que as cotas não são nem só importantes para reparação. Eu, como cotista de concurso público, é importante para colocar pessoas negras para fazerem políticas públicas para as pessoas negras. Para que movimente também esse, que tire pessoas brancas fazendo política para um público que ele não conhece. Isso também eu vejo importância nas cotas, preencher espaços, para que as coisas sejam melhor feitas, né? E a prova é a mesma, gente. Tá? Assim, É. a cota não é uma coisa de Não. 5 perguntas e vai. Tem que Não. explicar pra ele, gente, a prova. É a mesma. mesma. É a mesma prova. Se eu não estudar, eu não passo. Sim, Ponto. sim. Didático. E, inclusive, concorremos nas duas vagas. Na ampla e na cota. Inclusive, no CNU, eu entrei para a ampla. E até muita gente veio... Mas acho que tem que explicar só uma tirinha do CNU, porque as pessoas podem saber. do concurso nacional unificado, né? O primeiro que foi feito e para mim foi importantíssimo, um marco importantíssimo no Brasil, que permitiu que pessoas que não tinham acesso ao concurso público fizessem. A gente lá, que passou junto comigo, tem uma menina que é de Chapadinha, no Maranhão, e que ela não poderia fazer essa prova se a prova não fosse até ela. Que muita gente falava, o concurso é democrático. Depende, se você está na capital. O CNU veio para amplificar. Não, você não precisa viajar até a capital para fazer essa prova. E não é meritocracia. Não, é como se fosse um Enem, né? Isso. Na verdade, eu tô numa correria e tô vendo a questão do CNU, né? Até porque, tipo, eu, quando comecei com essa coisa de ser músico, né? Na verdade, eu venho de uma família, né? Meu pai branco, minha mãe negra. O pessoal do lado do meu pai, todo mundo formado, aquela coisa toda, acabou que eu tinha que ter um plano B, que eu pensava, tocando cavaquinho eu não vou conseguir ter uma ascensão social. Então, foquei muito no direito, né? E aí ficava vendo muito a questão dos concursos públicos, né? Porque a intenção era realmente fazer um concurso público para ingressar na justiça, ou então ingressar em algum órgão federal, alguma coisa assim, né? E aí eu sempre acompanhei muito isso, né, cara? Que ficava aquela... Então quer dizer que agora com o CNU você tem tudo isso unificado. Você não tem que ficar, por exemplo, vai ter o concurso público lá da Polícia Civil de Brasília. Sim. Vai ter o concurso público. O CNU meio que é um Enem para ele isso. pega órgãos federais, Que legal. simplifica num concurso só e chega a cidades que antes não teriam Muito prova. necessário, Tipo, pessoas que não muito teriam necessário. dinheiro, Muito condição necessário. de fazer a prova. Não, agora você pode fazer a prova. Porque também isso é acessibilidade. É verdade. Porque você não Antigamente adianta... o cara tinha que sair lá do interior, Sim. ir para a capital para poder fazer a prova, aí chegava atrasado, aquela coisa, não tinha onde não tinha nem dormir. dinheiro, né? Muito bacana. Faltam 5 minutos pro nosso tempo. Estamos nos acréscimos. É porque é um papo nos muito acréscimos. interessante, é um papo bom que a gente vai entrando, a gente vai falando. Porque, igual assim, eu passo pro Zezé muitas coisas em relação a isso, porque também não posso cobrar um moleque de muitas coisas, porque então a cabeça dele tem noia, né? Tem parafuso. E ele questiona, pai, mas vem cá, pai, pra que serve isso? Ele escuta. Filho, é assim, ó, a prova é a mesma, tá? Se você não estudar, por mais que você... É aqui, se você não estudar, você não vai passar. Sim. Você pode ser o pretinho mais preto do planeta. Se tu não, acabou. E aí ele, tá, já quebrei um. E aí ele já propaga para outro. É porque também o que acontece é o seguinte, né? Na prova, né, eu lembro bem quando eu fui fazer o vestibular, né? Cara, a prova era uma coisa... Eu tive a possibilidade de estudar no colégio particular, né? E eu fiz 3 faculdades. Fiz três provas, né? E aí, meu compadre, eu fui fazer a prova, né, da UERJ. Irmão, peguei o ônibus com o pessoal de um outro colégio top do Rio de Janeiro, todo mundo no ônibus. Quando eu desci do ônibus, eu sabia que eu não tinha passado. Porque eu comecei a ouvir o papo do pessoal da prova. E quando eu olhei o papo dos caras, eu falei, cara, Me ferrei. porque o que acontece? Uma coisa é você vir numa linha de ensino
aonde você está sendo ali, está na escola, para você finalizar aquilo ali. Outra coisa é você ter um ensino que vai te preparar para você fazer um vestibular desde quando você tem 5, 6 anos de idade. Eu acho até que o sistema de cota ele tinha que ser muito mais amplo, não somente da faculdade. Porque talvez a única coisa que as pessoas podem pegar e fazer qualquer coisa contrária ao sistema de cota é justamente a diferença de nível de ensino que existe. Por isso eu acho que o sistema de cota ele tinha que estar em todas as escolas particulares do Brasil. Agora, tu imagina você ter que trabalhar, estudar e você ainda tem que fazer a prova. Aí o cara fala pra mim assim, ó, mas aí o cara mereceu, isso é meritocracia. Eu falei, como, meu velho? Se você tá em casa estudando e lanchando, almoçando, o cara nem almoçou. Ele precisa trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não consegue, né? E aí vai pro colégio à noite e dorme, cara, naquela aula mais importante. Eu também tive a vida boa. Mas da consciência de classe que nós temos aqui, entendeu? Alguém se ferrou pra eu poder ter vida boa aí, meu irmão. Imagina uma mulher que ainda chega em casa, ainda Não, tem vai fazer filho, comida, comida, arrumar a casa. Então, é muito, o assunto ele é muito amplo. Então, assim, entrar... Aí muita gente não vai gostar do que a gente vai falar, né? Então você não pode falar que assim, que você mereceu, porque é porque você... Não, irmão. Tu não sabe o que aconteceu comigo ali. Tu não sabe o que eu vi um passando pra poder chegar aqui, porque tu tá tranquilo. O Dudu falou que no ônibus ele já sabia que eu tinha passado, porque ele devia ter algum tipo de empecilho, ou preguiça, ou não queria estudar, ou não tinha o incentivo que deveria ter. Mas teve um simulado na minha escola, na rede que eu estudava, que eu fui o primeiro colocado. Aí. Quando acabou a prova, que eu entrei no ônibus, que eu comecei a ouvir o papo dos caras falando, não, aquela questão que tinha que fazer assim, assado, que não sei o quê, e na redação eu fiz assim, fiz assado, e o caramba, eu já desci do ônibus e falei, não meu passei. Deus. Ainda bem que eu tentei pouco essa área, né? Eu tentei pouco. Eu falei, mano, quer saber? Não é pra mim, cara. Deixa pra gente finalizar aqui o papo, que a gente ainda vai... Porque, assim, eu falhei nessa missão. Eu era pra ser o âncora e deixei o barco à deriva. Mas vou falar uma coisa. Comunicador. Eu sou do Dudu. Estava perdido no mar, à deriva, você me encontrou. Mas eu só vou te falar uma coisa, entendeu? Pra finalizar a história. Uma vez Flamengo, sempre... é covardia comigo. Me pegarem. Galera, acompanha esse podcast aí maravilhoso. Agradecer demais essas duas referências aqui. O Wallace Negueredo, do Nobre, pessoas que eu sou fã, admiradores demais. Sigo eles, são referências mesmo, assim, para minha família e para mim principalmente. E são orgulhos da nossa raça e orgulhos do Brasil, né? Transcenderam, o trabalho deles transcende muito. Michele, te agradecer demais por ter topado. Tirei a menina do gabinete da ministra Simone Tebet. Pleno domingo para vir bater esse papo de futebol aqui. Foi bom demais. Tamo junto, galera.